Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Eu me chamo Francisco Alanino da Silva e eu vim apresentar aqui o meu trabalho do PIPIC, intitulado Introdução à Teoria Ergódica dos Números, e orientado pelo professor Davi Lima. Nesse trabalho, a gente vai trabalhar problemas da teoria dos números e resolver eles utilizando mecanismos, ferramentas, conceitos da teoria ergódica. Por isso que o título é este, bem sugestivo. Sem mais delongas, vamos para o conceito fundamental desse trabalho, que é o de medida. E uma medida é uma função de conjunto definida no sigma álgebra. Ela vai atribuir pesos a elementos dessa sigma álgebra, sendo esses pesos todos não negativos, tá? Números reais. E ela tem duas características importantes. A primeira é que ela atribui peso zero ao vazio, e a segunda é que se você tem uma sequência de elementos dentro da sigma álgebra, todos eles disjuntos, então a medida da união deles é a soma das medidas deles separadamente. Essa propriedade a gente chama de sigmatividade. Um espaço de medida vai ser uma tripla formada por um conjunto, uma sigma álgebra sobre esse conjunto e uma medida definida nessa sigma álgebra. Então, é basicamente isso. Existem alguns tipos de espaços de medida especiais que vale a pena citar. São eles os espaços de probabilidade, que é aqueles que a medida do conjunto todo é 1. Os de medida finito, que a medida do espaço todo é finito. E os sigma finito, que são aqueles que você consegue obter o conjunto todo por uma união de conjuntos menores, todos eles subconjuntos desse conjunto maior, obviamente, e todos eles com medida finita. Por exemplo, a reta, ela é sigma finita porque você consegue cobrir a reta por intervalos, todos eles de medida finita, e obter a reta toda com esses intervalos. A medida exterior de Lebesgue é uma função bastante importante. Ela não é uma medida, porque ela não é sigma aditiva, mas ela induz a gente a achar uma medida que a gente vai chamar de medida de Lebesgue. Então, essa função ela está definida sobre as partes da reta e ela tem a característica importante de atribuir aos intervalos o mesmo peso do seu comprimento. A gente vai restringir os elementos das partes da reta apenas para aqueles que conseguem ser bem aproximados por cima, entre aspas, por um conjunto aberto, tá? Que é essa propriedade escrita na definição. E a gente vai chamar a coleção dos conjuntos que satisfaz essa propriedade de coleção dos Lebesgue mensuráveis, e a gente vai representar ela por essa letra L. Tá? Quando você restringe, então, a medida exterior de Lebesgue a coleção dos Lebesgue mensuráveis, então você tem o que a gente chama de medida de Lebesgue. E aí sim ela é uma medida, porque ela passa a ser sigma aditiva. Outra medida bastante importante é conseguida por Gauss, no contexto onde a teoria ergódica não tinha surgido ainda. E, bom, e ela tem uma característica muito importante, a gente vai ver já já, e que o Gauss conseguiu fazer isso basicamente sem nenhum tipo de amparo dessa teoria gigante que é a teoria ergódica. Então, uma transformação vai ser uma função que atua sobre um conjunto, ela pega elementos do conjunto e leva em elementos desse próprio conjunto. E a gente vai dar o um exemplo aqui de algumas transformações importantes. Muitas vezes a gente vai chamar a transformação de mapa também. Então, a gente vai definir o mapa rotação por alfa como sendo o mapa que pega a parte fracionária de x mais alfa, sendo x um elemento de 0, 1. E o mapa vai ser invertível e aí a inversa vai ser a rotação por menos alfa. Segundo mapa, o mapa 2x módulo 1 é esse mapa descrito aqui, 2x menos a parte inteira de 2x. O mapa de Gauss, ele é o mapa 1 sobre x menos parte inteira de 1 sobre x. O x diferente de 0 e vale 0 se
x for zero. Outro conceito importante mais é o de medida invariante. E a gente vai dizer que T preserva a medida mu se essa transformação for mensurável e a medida da pré-imagem de mensuráveis for igual à medida desse próprio mensurável. Quando isso acontecer, a gente pode dizer também que a medida mu é invariante para T. Uma transformação ela é dita minimal se a órbita densa de um ponto x em x for densa para todo x de x. O teorema de Kronecker diz para a gente que se alfa é irracional, então a rotação por alfa é minimal. E isso tem um conceito não, desculpa, uma aplicação imediata agora, né? Em teoria dos números, que utilizando isso, a gente consegue provar que existem infinitas potências de 2, começando com qualquer string natural. Em particular, a gente tem que as 40 primeiras potências de 2 não iniciam em 7, mas existem infinitas delas que iniciam. Bom, prosseguindo, a gente tem um conceito de recorrência. A gente vai dizer que a transformação é recorrente se para todo mensurável de medida positiva existir um conjunto de medida nula ali, para o qual todo x pertencente ao conjunto menos esse conjunto de medida nula, toda vez que você consegue aplicar a função muitas vezes e fazer esse ponto retornar para o seu conjunto. A gente vai dizer que uma transformação é ergódica se todo conjunto A que foi estritamente T invariante, ou ele tem medida nula, ou o complementado ele tem medida nula. Os três mapas que a gente acabou de citar são ergódicos. O teorema de recorrência Poincaré, ele diz que se você está num espaço de medida finito e T preserva a medida lá, então T é recorrente. Agora, o importantíssimo teorema ergódico de Birkhoff, ele diz que se você está num espaço de probabilidade, então a média temporal, esse limite aqui, ele vai existir, tá? E a média do tempo em conjuntos mensuráveis que são T invariantes vai ser igual à média do espaço para quase todos os pontos do espaço. Em particular, se o T for ergódico, isso vai valer para o espaço todo. As duas aplicações imediatas utilizando o teorema ergódico de Birkhoff. A primeira se dá na frequência da aparição de dígitos 1 em algum ponto x em base 2. E todo número em base 2, quase todos os números em base 2, desculpa, são normais. Ou seja, a frequência de aparições do dígito 0 e do dígito 1 é meio. Bom, a gente utiliza o teorema ergódico de Birkhoff, veja que está tudo bem definido. A gente está no espaço de probabilidade, a gente vai utilizar o mapa 2x módulo 1 para isso, que é ergódico. Então, na aplicação, a gente faz a utilização do teorema ergódico de Birkhoff para concluir isto. E por último, a gente também utiliza o teorema ergódico de Birkhoff para encontrar a frequência de aparições de algum dígito D ou um string D em expansões e em frações contínuas do número x para quase todos os pontos do 0, 1. Tá? Novamente, a gente está no espaço de probabilidade, está tudo bem definido, um mapa ergódico e tudo prossegue como esperado. Então, este foi o meu trabalho. Bom, embora os 10 minutos tenham sido bem corridos, creio que tenha dado para resumir bem o nosso projeto. Obrigado e até logo.